Pai, Senhor Jesus, vamos dar mais uma aula com o tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. Soberano Deus, grande e eterno Pai, eu me coloco em Tuas mãos mais uma vez como instrumento de ministração para a honra, glória e louvor do Teu nome e do Teu reino. Suplico assim que o Senhor mantenha a porta da palavra aberta para nós, que o Senhor, meu Pai, abra a mente e o entendimento dos Teus filhos para que eles compreendam melhor as Escrituras, repreenda e maniete toda oposição do inferno contra a Tua palavra, e que o Senhor, meu Pai, nos favoreça e nos ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia. Que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Texto áureo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, segundo aos Coríntios 6,17. Verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Leitura bíblica em classe, Esdras, capítulo 2, dos versos 59 ao 62. Esdras 4, versos 2 e 3. Esdras 6, do 2 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que tomou mulher das filhas de Basilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel. Como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia, e em Aquimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma grande de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. O objetivo geral desta lição é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Introdução. Nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Ponto central: a comunhão plena com Deus exige santidade. Tópico 1: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provassem ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas libertados pela mão do Senhor se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida.
Não é lucro, e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Conclusão do tópico 1, Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Então, irmãos, nesse tópico 1, introdução e tópico 1 e seus respectivos subtópicos, a gente vê sobre a questão da mistura, né? Deus não aceita mistura, Deus não aceita bagunça no meio do seu povo. O povo de Deus deve andar na contramão do mundo, deve se separar das coisas que contaminam, das coisas que não glorificam ao Senhor, que entristecem o coração do nosso Deus, que o Senhor abomina. Então nós devemos viver de uma forma santa e irrepreensível, como igreja eleita que vai morar no céu, como nós já aprendemos nas lições da escola do trimestre passado. Então Deus quer a separação do seu povo de tudo aquilo que suja as vestes espirituais. Então, como o povo que deveria voltar do cativeiro para Jerusalém, devia ser um povo puro, um povo santo, o povo de Deus, sem mistura, o povo que não poderia ter casado com estrangeiros, mas somente aqueles que fossem judeus verdadeiramente, que buscassem no livro das genealogias e encontrasse, porque Deus não tem pecado por inocente. O Senhor sempre vai levantar os seus servos e servas para pregar a palavra da verdade. Quem faz a obra do Senhor com sinceridade e prega a palavra sem deturpação da forma que ela é, sem buscar conveniências e próprios interesses, mas prega a palavra como ela é, pura, santa, e fiel e verdadeira, vive e eficaz. Então, a gente ensina, mas as pessoas são livres para escolher. E, infelizmente, muitas pessoas escolhem, né, o caminho da desobediência, da rebeldia, porque aos olhos do Senhor o pecado da rebeldia é semelhante ao pecado da feitiçaria. Você pode dizer: eu não sou feiticeiro, não sou feiticeira, mas se você é rebelde, você é igual um feiticeiro aos olhos de Deus. Então, muito cuidado, irmãos. Ouça a palavra do Senhor, fuja da aparência do mal, das rodas de fofoca, das coisas do mundo, porque isso já não cabe mais ao servo de Deus que diz que é nova criatura. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, mas devemos nos portar como novas criaturas, viver em novidade de vida com Cristo, em santidade e obediência. Porque a palavra do Senhor é muito clara. Quando João Batista pergunta aos fariseus e saduceus: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi para vós frutos dignos de arrependimento, ou seja, já que você diz que está convertido, que você serve a Jesus, então mostre que você de fato teve um encontro com Ele. Os seus frutos devem demonstrar que você de fato está convertido, que você de fato está vivendo na contramão do mundo. Porque não adianta estar na casa de Deus dizendo que é servo de Deus e continuar fazendo as mesmas coisas que fazia quando estava no mundo. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Ouvimos a palavra do Senhor, colocamos no nosso coração e vamos colocar em prática também nas nossas vidas, porque assim a gente vai estar glorificando e exaltando o nome do nosso Deus.